Continuação, Jesus o Bom Pastor, parte 2. Ele conhece as ovelhas. Jesus disse que esse conhecimento é mútuo. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. João 10, 14, 17. Por 3 vezes ele referiu a si mesmo como bom pastor, 2 em conexão com a sua morte pelas ovelhas, João 10, 11, e aqui onde repete a designação para expressar a íntima união e comunhão entre o pastor e as ovelhas. Conhecido por elas, conhecedores dele, implica mais do que conhecer sua voz. Significa que somos participantes da sua natureza. Somos um com ele e da mesma maneira que ele pôde dizer, eu e o Pai somos um. João 10, 15 e 30. Somos completamente conhecidos por ele, possuidores da marca da divina possessão, e os seus são conhecidos pelo Senhor. Um pastor oriental conhecia todas as particularidades de cada uma das suas ovelhas, histórias, defeitos, temperamentos e gestos. O Pai conhecia tudo sobre aquele que vivia em perfeita união com ele. O Pai me conhece e eu conheço o Pai. Existia um perfeito entendimento entre o Pai e o Filho. Da mesma forma, o pastor tem compreensivo conhecimento de cada uma das suas ovelhas. Não há oculta para ele. Não há uma palavra em nossa língua que esteja oculta, pois tu, ó Senhor, a conhece todas. Godê observa. A palavra conhecer não significa distinguir dos judeus. A importância dessa palavra é muito mais profunda e o sentido distinguir não é apropriado nas 3 declarações seguintes. Jesus penetra com os olhos do seu amoroso conhecimento e genuíno ser interior de cada ovelha e discerne perfeitamente todas as que ele possui. Por existir a íntima comunhão entre o verbo eu conheço e o possessivo minhas ovelhas. Os crentes também conhecem o seu pastor como ele é, como ele se sente, cada desejo, o que ele deseja fazer por elas. Dessa íntima comunhão entre ele e suas ovelhas, Jesus volta para aquele que era o modelo de inspiração na comunhão com Deus. Ele conduz o rebanho. Para nós ocidentais, o pastor segue atrás das ovelhas, mas os pastores orientais vão à frente das suas ovelhas. Ele vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. João 10, 4. O Senhor é meu pastor. Ele guia-me. Salmo 23, 1, 2. Dificilmente as ovelhas acham seguramente o seu caminho. Outros animais conseguem, mas as ovelhas desviam-se e a sua orientação e segurança são asseguradas pelo seguir o pastor, cuja voz é conhecida e quem é fundamental para elas. Quem a sua voz expressa o conhecimento familiar que o pequeno rebanho tem da voz do seu pastor que o guia dia a dia. Estranhos ladrões e assaltantes podem chamar as ovelhas pelo nome e tentar imitar a voz do seu pastor, mas pelo longo costume e intimidade, elas conseguem discernir uma voz estranha e ficam então receosas. Se procurarmos viver em total harmonia com a vontade do nosso Pai Celestial, estaremos sob a sua inequívoca segurança e direção, pois ele sempre conduz suas ovelhas pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmo 23, 3. E treinados pelo Espírito Santo a conhecer a voz do pastor quando ele fala conosco por meio da sua palavra, discernimos imediatamente e evitamos a voz estranha, mesmo que seja da religião. Os escribas e fariseus eram imitadores dos pastores e sua voz confundiam e desencaminhou as ovelhas. Desencaminhava as ovelhas. Por serem os falsos líderes por não serem os falsos líderes compreendidos, a parábola é usada aqui um pouquinho mais rápido por causa do tempo, em seu amplo sentido.
E inclui toda espécie de ilustração figurada ou proverbial e toda espécie de linguagem. Já destacamos a omissão de parábolas em João como as encontradas nos outros evangelhos. Ele falou mais coisas que nos outros. E ele dá a vida pelas ovelhas. Por 2 vezes temos a frase, dou a minha vida pelas ovelhas. João 10, 15 e 17. E 2 vezes a expressão eu a dou. João 10, 18. E por 2 vezes a assertativa tem o poder para tornar a tomá-la. 10, 17 e 18. Por sua própria vontade, o bom pastor deu a si mesmo para morrer. Sua vida não lhe foi tirada pelos algozes romanos, mas sim voluntariamente doada. Sua morte foi absolutamente por determinação e voluntariedade. No último instante, ele rendeu o seu espírito, Lucas 23, 46. Ele deu a sua vida pelas ovelhas, João 10, 11. No Calvário, a espada ergueu-se contra o pastor, mas não contra a sua soberana vontade, Zacarias 13, 7. Ai, feliz dia dos pais, né? Eu coloquei porque era dia 15 que eu fiz. A expressão dada à sua vida é peculiar a João, pois ocorre apenas em seu evangelho e em sua primeira epístola, e pode ser explicada de 2 maneiras. É colocada como sinal e pagando um preço, de acordo com o verbo clássico do verbo dar. 2. Pôr de lado a sua vida como uma veste. Ele tirou a vestimenta, 13:4. Essa última parece preferível. Quando ele clamou, está consumado, pôs de lado a sua vida terrestre como uma vestimenta que ele vestira voluntariamente em Belém. Então Jesus morreu e ressuscitou por sua própria vontade. Ele deu a sua vida como resgate pelos pecados e triunfou sobre a morte a favor deles. Ainda que minhas ovelhas aplica-se apenas aos crentes, todavia a sua morte foi uma propiciação, não apenas pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro, né? 1 João 2, 21, não, 1 João 22, parece. 2, 21. Não existe contradição entre o Espírito que ressuscitou e Jesus dentre os mortos, Romanos 8, 11, e a expressão tem o poder para tomá-la. Godet diz, se é no Pai que subsiste o poder que deu a vida a Jesus, ele mesmo, que por sua própria vontade e petição convoca-se e manifesta-se esse poder. Deus não impôs a Jesus nem a morte nem a ressurreição. Jesus não era obrigado a morrer, pois por nunca haver pecado e morte, a morte não tinha domínio sobre ele. Jesus não era obrigado a morrer, porque não havia pecado e nem a morte tinha domínio sobre ele. Ademais, quando foi conduzido à morte, poderia chamar 12 legiões de anjos para salvá-lo, dos que o crucificavam. Mas a glória do evangelho é que Cristo, por sua própria vontade, morreu pelos pecadores. Ele dá satisfação às suas ovelhas. Por conceder a sua vida às ovelhas, e ele está pronto para dar vida e vida abundante a todas elas. Em virtude do sacrifício de sua vida, ele pode dar a vida eterna a todo aquele que nele crer. Eu lhes dou, a minhas ovelhas, a vida eterna. João 10, 28. Quando passamos por ele como a porta, estamos salvos e abençoados com suprema e infalível satisfação. Temos perdão e pastagens, porque o pastor não apenas salva-nos, satisfaz a alma, e ele também provê eterna segurança para os seus. A vida que ele dá não pode ser eterna se a recebemos em um dia e a perdemos no outro. Jesus declarou que ninguém poderia livrar as ovelhas da sua poderosa mão, nem da mão do seu Pai. Então estamos duplamente seguros, fomos reunidos, arrebanhados, preservados aqui e seremos glorificados no porvir, e ele nos chamou ao seu reino eterno e de gloriosa e da sua vontade, que contemplemos sua glória. João 17, 24. Ele protege suas ovelhas. Mercenários e trabalhadores ambulantes que ajudavam a garantir a segurança das ovelhas não se interessavam cordialmente por elas. E os perigos ameaçavam o rebanho, e eles fugiam e deixavam as ovelhas entregues aos lobos, ladrões e assaltantes.
Duplo motivo que os levava a não ter algum cuidado com as ovelhas era: não são pastores e as ovelhas não lhes pertencem. Ainda que os mercenários sejam tão destrutivos quanto os ladrões e assaltantes, contudo, por abandonarem as ovelhas frente ao perigo, ajudavam a saquear e a matar os animais indefesos. Os fariseus que ouviram do nosso Senhor a descrição dos covardes, guardiãos de ovelhas, provavelmente ficaram com a consciência perturbada. Instintivamente, eles sentiam que os mercenários retratavam propriamente o amor deles ao dinheiro, bem-estar e posição, e a sua falta de profundo interesse pela prosperidade espiritual daqueles que estavam sob os seus cuidados. Não é de admirar que pegassem pedras para matar Jesus, João 10:31, depois de ouvirem a comparação a ladrões e assaltantes e mercenários, Ezequiel 34:2. O Filho do Homem profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo e não apacentam os pastores das ovelhas. Os ministros religiosos cujo coração é destituído da graça divina ostentam-se como um caminho da salvação e a porta para o céu, ou negam a glória nos fundamentos da fé cristã e estão nessa mesma tríplice categoria. Quem entendemos ser o lobo que ataca e dispersa as ovelhas? Ladrões, assaltantes e mercenários são inimigos humanos das ovelhas, mas os lobos é um animal inimigo natural que destrói o rebanho, a palavra que Jesus usou para o verdadeiro pastor que espanta o lobo. Comentarista divergem quanto ao significado típico de lobo. Aqui estão algumas interpretações, e o lobo é a pessoa que personifica a hostilidade ao reino de Deus, o diabo, e age por meio de todos os adversários da igreja. Jesus identificou completamente o farisaísmo como princípio diabólico, João 8. O lobo era o grande poder romano e a figura do lobo pode aplicar-se a todos os poderes anti-messiânicos, até mesmo o farisaísmo. O lobo representa os futuros mercenários no meio da igreja cristã. Godet interpreta concisamente: o lobo representa o princípio positivamente hostil ao reino de Deus, do Messias, e os fariseus e os mercenários e os legítimos pois julgava-se funcionários remunerados que por sua condição foram chamados a cumprir a tarefa a qual Jesus realizou por autodevoção voluntária. Os sacerdotes levitas acharam-se doutores da lei. Todos os inimigos espirituais que tentam destruir a igreja de Cristo são os lobos. Jesus refere-se a falsos profetas como lobo, devoradores, Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ele enviou 12 como ovelhas no meio de lobos, Lucas 10:3. Paulo profetizou que lobos tentariam destruir o rebanho de Deus, Atos 20:29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Todos esses lobos estão relacionados com o lobo, que é o diabo, que espera para arrebatar e devorar as ovelhas. Mas contra os lobos ferozes está a fiel todo-poderoso pastor que protege suas ovelhas. Durante todo o seu ministério, Jesus esteve em conflito com o lobo satânico que tentava ferir e matá-lo. No Calvário, ele pelejou com o lobo, e ainda que tenha sido ferido, moído pelo combate, terminou a vitória, porque morrendo ele destruiu a morte. Sua concepção do bom pastoreio significa: mata o lobo e ressuscita para fazer das suas ovelhas participantes da sua vida invencível, inviolável, pois com a cruz atrás de si sabe que nenhum inimigo pode destruí-lo, ninguém pode tirá-lo da mão do poderoso vencedor. Sua preservação está garantida, nunca perecerá, uma vez que a vida a qual o pastor oferece vem ao devedor. O coração do crente deve permanecer inabalável. E encerramos aqui. Espero que você tenha sido edificado. São duas partes, a primeira parte e a segunda, que é uma homenagem ao Dia dos Pais, né? O Senhor como bom pastor. Espero que isso falou o teu coração, porque falou ao meu e deu um carinho no meu coração. Que fique esse carinho no seu coração, Jesus como o bom pastor. Amém, Jesus, amém.